Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Lavandas na Janela. Eu sou Simone. Eu sou Ricardo. Eu sou Alexandre. Isso, e a gente está recebendo o Alexandre, que, olha, ele é trabalhador do Frei Luiz, mas é parte, assim, essencial da nossa família Gresler, viu? E a gente está muito, muito feliz de poder receber você aqui com a gente para esse programa de entrevista. Alexandre, muito obrigada. Imagina, como eu já falei outras vezes, assim, eu cheguei no grupo, o grupo era bem menor, né, era pequenininho, e é uma satisfação muito grande estar junto, estar participando e vendo esse grupo crescer, e está crescendo realmente muito. É uma alegria poder participar, fazer parte desse crescimento. Olha, o Alexandre anunciou lá na Rádio Rio de Janeiro que em breve vai ser aberto um galpão, hein? Meu, já é um galpão? Eu estou procurando uma casa. Vai ser um galpão. O Alexandre já esteve com a gente, eu acho que 3 vezes lá presencialmente, né, Alexandre? Acho que umas 3 vezes já. Algumas vezes ou mais, eu não me lembro mais. Bom, vamos começar nossas perguntas e, para dar o pontapé inicial, a gente queria saber a sua trajetória, né, na doutrina espírita, como é que você começou, até agora. Tá. Assim, essa não é uma resposta muito fácil de dar, tá? Olha, antes de você responder, só para te deixar um pouco mais tranquilo, a Simone fez essa pergunta para o Henrique Miranda, ele começou 2 encarnações passadas. Foi, é verdade. Então fica tranquilo, não temos hora. Tranquilo. Mas eu posso dizer o seguinte, porque, de certa forma, o Espiritismo, para mim, ele sabe aquela coisa que parece que a gente sempre conheceu? Né? Então, parece que, de alguma forma, sempre esteve presente. Mas eu posso dizer o seguinte, eu venho de uma família muito voltada à espiritualidade. Tá? Então, eu cresci, eu pequeno, meu pai é racionalista cristão, que alguns devem conhecer, outros, mas o racionalismo cristão ele foi fundado por um grupo que era espírita e resolveram fundar uma outra doutrina por discordar de algumas colocações, enfim. Aí a gente teria que ir lá atrás e eu nem poderia saber, nem saberia dizer tudo. Mas então eu sempre fui com meu pai, com minha mãe, enfim, o racionalismo cristão. Parece que meu avô ele já era. Eu não conheci meu avô paterno, mas conheci o meu avô materno, né? E ele também me levava muito para... Oh, meu Deus! Para a comunhão do pensamento. Mas tem um outro nome. Tem outro enfim. nome. Então, tem uma outra designação que agora deu branco. De qualquer forma, assim, na família, né? Então, tem pessoas católicas, tem pessoas de Umbanda, tem pessoas de... Então, eu cresci indo a muitos locais e posso dizer que eu sei que para algumas pessoas isso pode falar assim, fiquei confuso, nunca me achei, isso e aquilo, mas isso para mim foi fundamental. Porque eu tive o contato com a espiritualidade de várias formas diferentes e isso só me permitiu solidificar a minha visão do quão é importante a gente buscar, a gente estar mais perto da espiritualidade. E, assim, eu não lembro, confesso que eu não lembro qual foi a primeira vez que eu entrei num centro espírita mesmo, né? Não lembro. Mas eu posso dizer o seguinte, antes do Frei Luiz, eu estou no Frei Luiz desde 2001, antes do Frei Luiz, eu frequentei outras casas. E não só frequentei, como trabalhei em outras casas. Né? Tinha o Francisco de Paula ali no Grajaú. Eu sempre faço confusão. Grajaú, Grajaú. Ali acho que é Grajaú. Pelo menos esse era o nome. Eu nem sei se ele... não, mas eu nem sei se esse que eu frequentava, ele era o mesmo que tem... Enfim, mas isso há bastante tempo, eu cheguei a trabalhar lá como médium de cura.
estudava bastante lá, o Luiz, e é curioso, né? Porque o Luiz que era o médium principal e depois eu fui para o Frei Luiz, né? Mas ele é assim, uma pessoa muito bacana, me ajudou muito. Eu cheguei lá buscando e um belo dia ele apontou para mim, mandou todo mundo sair da frente, apontou para mim e falou assim: você, vem aqui, senta aqui na mesa. Aí eu, senta aí. E ali eu comecei a atuar mais fortemente com a doutrina espírita. Ali eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o que realmente, o outro lado, né? Do que realmente é um passe, o que é um tratamento, qual é a responsabilidade do médium para com a espiritualidade e para com aqueles que ali estão. E fiquei ali uns 2 anos, mais ou menos. E aí, em 2000 eu conheci uma pessoa com quem, depois de um tempo, eu vim a casar, e que até hoje eu considero uma grande amiga, uma pessoa que me ensinou muito, que me levou para assim, para grandes oportunidades na minha vida. E essa pessoa, um belo dia, falou assim: eu já frequentei o Frei Luiz, tem muito tempo que eu não vou. Você quer ir? Eu falei: eu já ouvi falar, mas quero conhecer. E aí, um belo dia, nós fomos, num domingo. O curioso é você ver como é que as coisas vão se encaixando, né? Eu gosto de contar essa história, e muito bom que vocês perguntem, porque a gente vai vendo como é que as coisas vão se encaixando. Eu, na segunda-feira, aquela experiência de domingo, para mim, foi maravilhosa, né? Eu cheguei no Frei Luiz, domingo de sol, e passeei, tomei um passe, escutei palestra, e fui conhecer o bosque, e, enfim, lanchei lá, fui... Lá é muito legal, lá é um lugar de muita paz. É uma paz muito grande, né? Assim, não fazendo pouco de qualquer outro lugar, longe disso. Mas existe um domo energético, vamos dizer assim, que envolve toda aquela região, né? Parece que quando a gente passa dos portões, parece que a gente sente uma vibração no ar. É alguma coisa muito... Mas... então a gente foi e tudo mais, foi ótimo, maravilhoso. E na segunda-feira, uma das primeiras coisas que eu fiz no trabalho foi comentar. Fui ontem no Frei Luiz, não sei o que e tal. Aí um colega de trabalho, que hoje é um grande irmão, um grande amigo, ele virou para mim e falou: minha mãe é dirigente lá. Aí você vê como é que as coisas vão, né? Vão se encaixando, né? Minha mãe é dirigente. Não, e detalhe, o nome dele é Alexandre também. Aí eu falei: minha mãe é dirigente lá, que não sei o que e tal. Procura ela lá. Aí no domingo seguinte, nós voltamos. Aí ela era dirigente do atendimento fraterno, Dona Ieda. E aí eu cheguei lá... Conheci ela, conheci a Dona Ieda. Assim, é um doce de pessoa. Um doce, um amor de pessoa, até a hora que ela resolve te puxar a orelha. Ela puxa... Até o chão. Já é uma senhora, né? Ela já é bem idosa, e professora das antigas, então é aquela que quando tem que puxar a orelha, tem que dar sermão, puxa com vontade, né? Mas é um doce de pessoa. E aí, no finalzinho, uma das pessoas chegou e falou: quero falar com a Dona Ieda. Aí eu falei: trabalho com seu filho, não sei o quê. Seja bem-vindo, que não sei o quê. E aí, vai começar a trabalhar? Eu falei: Dona Ieda, peraí. Calma. Tô chegando agora, nem cheguei direito. Calma! Você fica à vontade, quando você quiser. E aí, assim foi durante um período de 6 meses. Todo domingo, no finalzinho, a gente passava lá para dar um beijo nela. E todo domingo ela perguntava: veio para trabalhar? Calma, no momento certo. Por que eu estou falando isso? Peraí, só um instantinho. Por que eu estou falando isso? Porque num determinado domingo... Deixa eu só fechar um negócio aqui, que isso aqui está me atrapalhando. Enquanto o Alexandre fecha, quando eu conheci a Lúcia, curioso isso, a minha sogra estava fazendo um tratamento lá no Frei Luiz, foi quando eu conheci o Frei Luiz também.
Fui lá algumas vezes. Foi quando você conheceu. E fui lá, comecei a frequentar o Frei Luiz. A experiência não foi muito boa, de bom sentido, porque eu levei também algumas chamadas lá dentro. Coisas que eles falaram naquela época que estão acontecendo justamente hoje. Né? Mas foi uma experiência muito boa, uma casa bem bacana, bem legal, a energia de lá é muito boa. É um local fantástico, fantástico. Um trabalho lindo que é feito, né? Lindo. Eu, inclusive, eu brinco dizendo que sabe aquela coisa de falar, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Só que eu ainda digo o seguinte, daqui, há um tempo atrás eu dizia, a única maneira de eu sair daqui é se Frei Luiz materializar do meu lado e falar assim, meu jovem, você está convidado a sair. Hoje eu digo que nem se ele materializar e quiser me expulsar de lá, eu saio. Agora, tá no sangue, né? Mas, enfim, o porquê que eu estou contando essas coisas, né? Aconteceu uma coisa que foi extremamente curiosa e muito, muito importante para mim. Depois desse período de 6 meses, eu estava um belo dia, a gente ficava ali do lado de fora, aí falava, oração de encerramento, aí todo mundo dava as mãos e tudo mais, e vamos encerrar. E aí a gente fechava os olhos, escutava as orações, vinha as músicas, a gente cantava, não sei o que, aquela coisa, beleza. E nesse dia, eu lembro que eu estava de costas para a sala do atendimento fraterno e de frente para o salão principal. Só que havia uma árvore enorme ali e tinha uma parte da casca da árvore, do tronco, que ela estava sem a casca. Era sei lá, eu acho que uns 40, 50 centímetros de altura, assim, mais ou menos. E estava aquela parte clara, né, da madeira. E aí eu fechei os olhos. Num determinado momento, sabe aquela coisa assim de abre os olhos? Aí eu abro os olhos, bato o olho naquela árvore e naquela parte que estava sem a casca, para mim é como se alguém tivesse desenhado muito nitidamente o busto de Francisco de Assis, que para mim desde sempre foi assim sempre foi uma figura muito especial para mim. Olha que coisa linda. E aí, mas sabe aquela coisa, um dia de muito sol, muito forte, fala, pô, o sol você olha, né, e olha para uma superfície clara, aparece uma imagem, né? Eu falei, não. Aí fechei o olho. Aí de novo, abre o olho. Aí eu abri, tá lá a imagem. Eu falei, gente. Aí eu abri, olhei para uma parede branca, nada. Olhei para a lateral de um carro branco, nada. Olhei para a árvore, tava lá. E eu comecei a ficar agoniado. Toda a parte branca, a superfície branca, eu olhava e não encontrava nada, mas na árvore estava aquela imagem. Na época, minha namorada, né, ela era minha namorada, ela do meu lado, ela sentiu que eu comecei a ficar meio agoniado. Gente, eu tive um probleminha aqui na transmissão. Não, tá. Eita. Continua ao vivo aqui, né? Uhum. Não, tá ao vivo, tá ao vivo. A Simone deve ter caído. Pode ser. Ela não... Deixa ela voltar aí que... Ou ela clicou no remover sem querer, não sei. Ou ela caiu e clicou. O legal... Voltou. A minha conexão, ela tá meio instável, aí ela fechou. Não, eu estava comentando com o Alexandre que tinham 3 possibilidades. Ou você caiu, ou você clicou no remover sem querer, ou a bochecha encostou no telefone. Não, a bochecha é o telefone. Eu estou falando com o Ricardo, Alexandre, de repente fica mudo, aí eu tenho que falar, peraí, a bochecha. Ele encosta aí, muda. Entendi. Enfim. Então, voltando, o que aconteceu, né? Eu olhava, eu agoniado, e ela me perguntando o que houve, eu falei assim, depois eu te falo. E eu fiquei, sabe quando você fica pensando, gente, o que está acontecendo? Não é possível, olhar para tudo que é lugar, eu não olhei para o sol, por que está aparecendo aquela imagem, né? Parece que quando emoção, o sol... né? Quando o sol queima a retina, o mais né? curioso, Alexandre, é que a escolinha de lá se chama Escolinha Francisco de Assis, não é isso? Pois é, eu não sabia disso. E aí, num determinado momento, aquela imagem foi ficando forte. E aí
né, aquela coisa que a doutrina hoje nos ensina, a gente perguntar o que é que isso quer dizer, o que que eu preciso, e eu comecei a me acalmar, me sentindo calmo e questionando, e aí de repente eu falei assim, peraí, tá na hora de trabalhar, é isso, a imagem sumiu. Mas foi assim, a imagem muito nítida. Hoje eu consigo lembrar da visualizar imagem, né? aquela imagem. Muito nítida. E aí quando eu pensei, então tá na hora de... Eu questionei, né? Tá na hora, mentalmente, tá na hora de trabalhar, é isso, a imagem sumiu. Tipo, não Você teve a precisa sua mais. resposta, né? É uma resposta. E aí eu comecei a tremer de emoção, sabe? Eu comecei a ficar suado de emoção, enfim. E aí o mais curioso de tudo é que nós fizemos a mesma coisa. Acabou tudo, ficamos na porta da sala, esperando a dona Ieda sair. Quando ela saiu, foi a primeira vez. Simone, Ricardo, acho que o Ricardo já me escutou falar sobre isso, se eu não me engano. Foi a primeira vez que ela passou por aquela porta, olhou para mim e não perguntou. Ela apenas olhou Ela já para mim. sabia. Pois é. Ela olhou para mim, sorriu, eu sorri de volta e só fiz assim. Aí ela abriu os braços, seja bem-vindo. É. Então, assim, é o tipo da coisa que, claro, a gente sabe que tem explicação, mas assim, não é uma coisa tão óbvia, né? Como, sei lá, assim, marca demais a Marca gente. muito, nossa, mano. Então, de 2001 que eu comecei, eu trabalhei no atendimento fraterno durante 12 anos. Quando eu estava lá por volta de uns 10 para 11 anos, a dona Ieda, ela também era coordenadora da escola, e aí eu decidi, eu comemorei meu aniversário lá num sábado de reunião nossa interna, eu decidi fazer um agradecimento e homenagear, que na época era minha esposa. Por quê? Porque nós casamos no dia 7 de novembro, um dia antes do meu aniversário. E aí eu quis fazer. E nessa homenagem, eu comecei a falar, não sei o que e tal, parará. De repente, ela falou assim, ó, só quero comunicar a todos vocês que o Alexandre está pronto, a partir do próximo fim de semana, ele será um instrutor na escola Francisco de Assis. Olha. Aquilo, eu falei assim, mas peraí, como assim? Né? Eu falei, não, peraí, calma, não é assim. Aí eu falei, não, você está pronto. Então, desde lá de 2012, 2011, 2012 até hoje, quer dizer, já são 8 anos, eu fiquei um ano nos dois, mas depois tive que decidir, e aí aquela coisa, né? A gente fala assim, pô, atendimento fraterno, cara, amo atendimento fraterno, mas tem uma hora que a gente tem que mudar, né? E aí eu agradeci a todo mundo do atendimento fraterno, e desde então eu me dedico exclusivamente à Escola Francisco de Assis. E tem sido assim, só que de 6 anos para cá, de repente alguém chega para mim, manda uma mensagem, olha como é que as coisas são. Alguém manda uma mensagem para mim no WhatsApp, esqueci de tirar o som aqui. Alguém mandou uma mensagem falando assim, você é instrutor? Eu falei, sou, não sei o que e tal, parará, pois me disseram que você seria uma boa opção para dar palestra. Eu falei, eu? Eu falei, posso, não sei o que e tal, parará. E a gente conversou, a conversa acabou, e aí depois eu falei assim, caramba, mas quem foi que me indicou? Depois de um tempo eu perguntei, Carlos, quem foi que te indicou? Aí ele parou, não sei. Ele não sabia dizer. E até hoje eu não sei. Então, assim, são as coisas que só que eu aprendi a simplesmente agradecer, né? Então, tudo bem, vamos lá. E assim, Vamos trabalhar, né? Tem sido um trabalho de muita alegria, de muito prazer, sabe, aquela coisa de assim, já me falaram, pô, tem semana que tem 4, 5, não sei o que e tal, faz menos. Eu falei, não, quero fazer mais, porque, gente, é o que fortalece a nossa sanidade nesse mundo ainda tão cheio
de dificuldade. É verdade. É verdade. Essa semana mesmo eu estava comentando, acho que foi até com o Alexandre que comentou, com a própria Simone, eu não lembro. Essa semana foi um negócio atípico, porque foi segunda, foi uma atividade depois da outra. E ontem. Segunda, quarta e ontem ainda teve a live hoje. E hoje, que eu fiz 19h30. Então foi uma semana intensa, em todos os sentidos. Porque teve a semana intensa no trabalho, no movimento espírita, mas foi bom que deu sustentação. Entendeu? É isso. Dá muita sustentação. Esse trabalho dá muita sustentação. Sim, com certeza. E ontem, depois de um ano e pouquinho, eu retornei à palestra presencial e ontem eu fiquei emocionado. Quando a Regina, que foi dirigente ontem lá no seu, me mostrou a plaquinha, faltam 5 minutos, eu falei, gente, quanto tempo eu não vejo essa plaquinha? Então, é uma emoção muito grande, é um trabalho que dá sustentação, sem dúvida alguma. Né? Não, com certeza. Sem dúvida. Mas é isso. E eu espero que isso continue por muito tempo. Tem muito trabalho pela frente, com certeza tem muito trabalho pela frente. No Frei Luiz... É um negócio, né, Simone? Todos nós somos trabalhadores da casa A, B, C ou D, ou da casa E e F. Não importa, mas, acima de tudo, somos trabalhadores de Jesus. Jesus Cristo. Nós somos centros, né? Mas Jesus Cristo Exatamente. É o nosso mestre, né? Estamos no movimento espírita, né? Estamos no movimento espírita e trabalhando com o Cristo e para o Cristo, né? Para o Cristo. É verdade. Por falar em movimento espírita, Alexandre, como que você vê o movimento espírita? Antes da pandemia, depois da pandemia, mudou alguma coisa? Está mudando? O que você acha dessa transição pandêmica, digamos assim? Nem sei se existe esse nome, mas se não existe, estou inventando agora. Como você vem observando isso? O movimento espírita estava vindo de uma certa forma antes da pandemia, veio a pandemia, e ele continua caminhando. Em que sentido? Como que você enxerga isso, na sua visão? Por falar em movimento espírita, a gente está comentando aqui no movimento espírita, né? Tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo de atividades, né, dentro da doutrina espírita, que a gente sempre olha para o espiritismo, a gente sempre olha para o centro espírita e pensa tratamento. Normalmente as pessoas falam assim, vou para o centro espírita para me tratar, seja desde um único passe de harmonização até uma cirurgia espiritual, né? Então o pessoal fala centro espírita, tratamento. E, infelizmente, muitos espíritas se comportam dessa forma. Por quê? Porque eles vão até o centro espírita, fazem aquilo que precisam e saem. Como se o ir lá, né, fazer alguma coisa, tomar um passe, fosse o suficiente. Uma das coisas que eu aprendi, e que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente percebe que isso é muito, muito, muito forte dentro do ensinamento, dentro do estudo da doutrina, dentro do ensino, do que a doutrina nos ensina, é que o mais importante dentro de uma casa espírita é estudo. É o mais importante. Não tem, mas a cirurgia espírita, ou passe espírita, ou qualquer coisa entre os dois, não tem... a gente não pode dizer que não tem efeito. Claro que tem efeito. Mas nada disso tem um grande efeito, ou surte o efeito que a gente procura, se não houver estudo. Uma das coisas que a pandemia trouxe para a casa espírita é que, assim como em vários locais, permitiu que, nesse último ano e meio aí de pandemia, o número de estudos que a gente hoje encontra, por exemplo, no YouTube, no Facebook,
Gente, mas assim, aumentou, eu não sei nem dizer o quanto aumentou, se 100%, 500, 1000%, eu não sei dizer, porque aumentou absurdamente. Então, essa quantidade de estudo, isso gera um impacto muito grande no indivíduo espírita e, consequentemente, na casa espírita. Porque a casa espírita, uma vez, eu não lembro onde, eu escutei alguma coisa assim, que fala, tem gente que fala, pô, mas naquela casa espírita, eu fui lá, fui recebido assim, aconteceu aquilo, que absurdo. Eu falei, gente, casa espírita, ela é constituída em 2 planos, né? Assim como uma igreja, uma sinagoga, um templo, sem sombra de dúvida. Mas a casa espírita ela é constituída em 2 planos. No plano físico, de pessoas que são tão erráticas quanto qualquer outra. Então, chegar numa casa espírita e de repente você ser maltratado, pô, não pode, não deveria. Mas pode acontecer. Não deveria, né? Não deveria. Mas pode acontecer. Agora, toda casa espírita ela é perfeita no plano espiritual. Ela é perfeita no plano espiritual. Então, essa pandemia, eu acho que para mim esse é um impacto maior nas casas espíritas e no movimento espírita. Tá? Na casa espírita, porque é um reflexo direto de todo esse ensino, de todo esse estudo, de todo esse debate, porque está se debatendo cada vez mais a própria doutrina. E que bom, porque uma das coisas que nosso irmãozinho Kardec coloca como muito importante confronte, questione, debata, duvide se necessário for. Né? Não é à toa que ao final da última obra, se eu não me engano, eu espero não estar falando besteira, mas a última obra dele foi justamente um compêndio de toda uma bibliografia, né? Onde uma parte é de bibliografia espírita e outra parte, maior inclusive, é não espírita. Por quê? Para que a gente possa olhar um e o outro e comparar, para que a gente possa ver o que está na mesma sintonia, o que é diferente, por que é diferente, por aí vai. É a fé raciocinada, né, Alexandre? Exatamente. A fé Sabe, raciocinada. exatamente. Então, mesmo numa casa espírita, tem muita gente que diz amém e não sabe por que está dizendo. Então, acho que o grande impacto da pandemia, e muito, muito positivamente, é esse estudo maciço que despertou em todos. E eu posso dizer, só finalizando, o seguinte, que naquele momento em que todas as casas começaram a fechar, todas, espírita, católica, protestante, enfim, todos, né? Começaram. Algumas casas espíritas disseram o seguinte: não vamos fechar. É claro que falar assim, ó, não tem aquela reunião pública que vem todo mundo, não tem, está fechado. Mas o nosso trabalho não vai encerrar. E continuaram a trabalhar para a comunidade. E a grande maioria, eu arrisco até dizer que todas as casas, talvez uma em 100 não tenha feito isso, mas 99%, de alguma maneira, migrou para a plataforma virtual. Então, isso é uma coisa, né? E todo mundo fala, tanto no campo social, no campo profissional, o virtual é algo que veio para ficar, né? As reuniões virtuais e tudo mais. E esses estudos virtuais, dentro do espiritismo, nas casas espíritas, eles também vieram para ficar. Isso não vai mudar, eu tenho certeza disso. E contudo, por que eu estou falando de estudo? Porque não é possível, eu não consigo acreditar que depois de tanto estudo, as pessoas, elas de alguma maneira, elas não se modificaram. E de alguma maneira, isso reflete no comportamento da casa espírita. Tenho para mim que as casas espíritas, elas vão assim ampliar muito fortemente o seu trabalho.
inclusive abrindo galpões, né, Ricardo? Ai, meu Deus do céu! Haja galpão, haja galpão. Haja galpão. Expandindo a sua área de atuação física e espiritual. Eu não tenho dúvida, e social, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. A pandemia veio com um grande impacto, sabe, aquela coisa de, acorda aí, acorda porque o negócio não tá do jeito que devia estar, não. E sair da zona sabe uma coisa legal que eu observei também, é que integrou os movimentos regionais. Através das plataformas virtuais, a gente pode interagir, né, com grandes divulgadores aí de outros estados. Né? Tem aí a Ivana pode fazer uma palestra para cá, a gente para lá, por que não? Não, e eu tô inclusive, hoje eu tô em um grupo da federativa não, da estadual de Santa Catarina, se eu não me engano, de onde é o outro? Tem 2 grupos aí de outros estados que me chamaram e eu tô lá, e a gente fica debatendo. Quer dizer, isso aí está fortalecendo muito. Ótimo, muito. Isso. A gente tem o Guaraci com a gente, que tem vários cursos e tal. E ele é de Juiz de Fora aqui, ele já veio com uma palestra presencial com a gente, mas não teria condições de fazer tanta coisa, né, tantos cursos, se não fosse a plataforma online. Então, a gente veio para sair dessa zona de conforto que a gente tinha e para dizer assim, olha, a gente pode ir mais um pouquinho além, alcançar mais pessoas, tá longe, mas está perto. Né? O alcance que a gente pode dar através desses encontros virtuais, de repente até ter uma pessoa lá no Nordeste ou lá no Sul, uma pessoa que esteja passando por uma situação de sofrimento, de dor, que precisa ser acolhida e entra num grupo virtual, ou preciso falar com alguém. Olha só. Aconteceu ontem na nossa casa. Aconteceu uma pessoa de longe que entrou em contato e é do norte, e olha, que preciso muito conversar com alguém. E é muito legal você poder fazer isso, né? Você ter essa condição de fazer. É muito, muito bacana. Mas, continuando o viés da casa espírita, né? Alexandre, e o jovem? Você vê a juventude, claro, uma ideia pré-pandemia, pandemia e também pensando na pós-pandemia, mas você vê um jovem atuante como ele pode na doutrina espírita? Falar de jovem, assim, eu sempre fui muito a favor de misturar as idades. Eu nunca gostei, desde pequeno, eu nunca gostei desse negócio de, não, você é muito novo, não se mistura com os adultos. Aí depois fala assim, não, criança tem que ir para lá. Que não sei... Eu nunca gostei disso. Mas a gente segue, né, as regras que são colocadas dentro das casas. Por exemplo, no início, há uns anos atrás, algumas turmas na escola Francisco de Assis tinham casais que chegavam lá e eles me procuravam depois da aula e falavam assim, Alexandre, você deve ter reparado que parte da aula eu participo, parte da aula ela participa, porque o horário, a gente não tem como, porque o horário da aula para criança é diferente e a gente não tem onde deixar. Eu falei, mas claro que tem onde deixar, entra todo mundo. Não, mas eles vão atrapalhar. Não vão, não. E olha, tinha criança que quando a gente falava assim, alguém tem alguma coisa, a criança levantava a mão e falava coisas que a gente ficava assim, nossa. Acrescentava e enriquecia mesmo. Exatamente. Hoje existe uma regra, e longe de mim falar mal, por favor, mas eu preciso citar, né? Existe uma regra dentro da escola, no Lar de Frei Luís, que é assim, se não tem 18 anos, não pode participar daquela sala, tem que estar numa outra turma. Eu acho que isso, na minha opinião, eu acho que isso é muito radical. Mas é uma regra da instituição e a gente segue. Lógico, nós temos que seguir, porque faz parte do nosso aprendizado, até porque eu posso também estar errado. Mas, na nossa visão, o jovem, ele precisa ser colocado junto com
os não tão jovens ou os bem mais velhos para dizer o seguinte: ó, você está errado, não é assim, não, vamos fazer isso aqui, vamos botar movimento, aquilo. A gente precisa dessa vitalidade. A gente precisa que o ambiente ele seja mexido, porque senão a gente vai entrando em zona de conforto e vai ficando, e não, tá tudo bem, é assim, tá tudo certinho, não mexe. Não, tem que mexer, gente. Tem que mexer. E o jovem, ele traz essa energia, né, que está em constante movimento, e que está em constante busca, em mudança. Então, na minha opinião, eu vi, eu não sei se porque antes a gente não estava vendo tanto, né, mas eu tenho visto muitos jovens criando canais no YouTube, por exemplo, para falar sobre espiritismo e para falar sobre outras doutrinas também. Então, gente, na minha opinião, o jovem, assim, da mesma forma que eu preciso dos mais jovens, os mais jovens precisam da gente, né? Para trocar, né? Eles nos dão esse gás e nós damos experiência. Não quer dizer que dar experiência não é dar maior conhecimento, né? Ele pode trazer muito mais conhecimento do que a gente, né? Mas a experiência nesta existência, a gente ajuda ele a direcionar toda aquela energia, porque senão fica uma energia muito explosiva, né? Então é vital. Eu acho que o jovem ele precisa cada vez mais ser integrado, ser recebido como alguém que é muito, muito importante, como uma energia vital dentro de uma casa espírita. Não pode mais. Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de que, é jovem, fica aqui e aprendendo, vai olhando aí como é que se faz. Ou quando então, é jovem, vai carregar uma cadeira, carregar uma mesa, carregar um piano daqui para ali. Não é por aí, né? Tem que aproveitar o espaço do jovem. Claro, mas os jovens acrescentam muito, 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 muito. Eu passei por uma experiência com os jovens lá no Seja, quando eu fui no Seja Barra, e que tinha um jovem sentado na mesa fazendo a leitura inicial. Ele fala: tudo bem com você, tio? Eu achei até estranho. Tudo bem com você, tio? Como assim? Eu nunca ouvi isso. Era uma menina jovem, estava fazendo a leitura inicial. Pois é. Então, e é isso, tem que aproveitar. O Alexandre colocou muito bem no aproveitamento dos jovens, aproveitar essa onda virtual, né, que as casas estão migrando parte das suas atividades para o modelo virtual. Por que não aproveitar o jovem para descobrir outras plataformas, outros métodos, outros trabalhos que possam ser aproveitados na plataforma virtual? Não, e Ricardo, eu posso Podemos reter os jovens, gente. Assim, eu acho que casa espírita não retém jovem. É verdade. Não retém. É verdade. E olha só, eu acho que tem duas coisas, né? Os mais velhos têm medo de perder espaço. Sabe aquela coisa, eu sou mais velho, eu que tenho que mandar. Não, não tem. Pelo amor de Deus. Para com isso. Para com isso. Se tiver capacidade para coordenar, isso é natural. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Segundo, existe muito medo também, de tipo, é jovem, não tem experiência, vai fazer besteira. Gente, vamos botar uma coisa na cabeça? Nós estamos encarnados. Esse é o momento de fazer besteira. Não é fazer besteira, sair... Vocês entenderam, né? Não sim, é sim. Sabe, meter o pé na jaca, como se fala. Não é isso. Mas assim, errou. Poxa, então estejamos perto, não para dizer, você errou. Não isso. Eu falo assim, opa, peraí. Olha só, não é melhor fazer assim? O que você acha de... Vamos lá. Poxa, não, sei, eu acho que minha experiência me mostra isso aqui. O que você acha? Ter essa troca. A gente não tem que ter medo. A gente está aqui para errar. Ou melhor, a gente está aqui para acertar. Mas para acertar, a gente tem que errar, não tem jeito. Eu sempre me veio na mente muito forte a questão lá do... Oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Da descoberta da lâmpada. Ô, gente.
Nossa, fugiu. Enfim, já daqui a pouco surge, né? Então, assim, como é que foi? Tem isso registrado, né? Inclusive o assistente falando, ô fulano, vamos parar, cara. Não dá certo. Isso está dando cada vez mais errado. Ele falou assim, não está dando errado não. Como não? Eu falei, já tem 700, 800, 1000 maneiras de não fazer. Isso aqui é maravilhoso. A gente está aprendendo. Cada vez que dá errado, a gente sabe, opa, menos uma maneira de fazer. Então, e daí que, de repente, o jovem pode errar. Né? Eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Né? Nós vivemos um mundo em que se produz mais alimento do que se consome. Um mundo dominado pelos mais velhos. E por que tanta gente passa fome? E por que tanta gente morre de doença porque não tem acesso a um medicamento que está na prateleira estragando? Quem é que está gerindo isso? São jovens? Duvido. Bota um jovem para gerir isso. Eles querem vida. Eles não têm medo de repente, perder. Eles não têm medo de errar. Então vamos botar o jovem para perto. Bota ele na frente. Qual é o problema? E outra coisa, não adianta colocar um mais velho para falar com o jovem que vai desmotivar, o jovem vai sair da casa espírita. E o ideal é colocar uma pessoa mais jovem para falar com os jovens. A gente já vivenciou isso. Aqui no Ceará, vocês fazem um trabalho lindo com os jovens. Né? A mocidade, a mocidade espírita. Mas são pessoas jovens falando com os jovens, motivando, dando ideias. E os jovens eles trazem muitos tópicos importantes que a gente mesmo às vezes não comenta numa casa espírita. Vamos falar sobre homossexualidade, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre, drogas, vamos falar. A gente precisa falar. E os jovens trazem isso para a gente. Quer ver um negócio que eles gostam, que eu já vi acontecer? Sai um pouco do tradicional da casa espírita. Tipo, olha, cada um leva uma almofada. Exatamente. Leva uma almofada para a sua reunião, para a nossa reunião. A almofada é uma almofada. Agora, vamos sentar todo mundo na almofada, vamos conversar, vamos bater um papo. O que está te afligindo? O que está te incomodando? Vamos bater um papo. Né? Um papo aberto. Aquele papo cabeça. Eles adoram isso. Porque é uma oportunidade que eles estão tendo de ficar à vontade, dentro de um ambiente, talvez comentando assuntos que eles não, dentro de casa, não têm abertura para poder falar. E eu vou te dizer, Ricardo, que isso vai permitir muito adulto, muito mais velho, vamos dizer assim, de colocar para fora coisas que estão lá dentro, corroendo. Porque a cultura não é porque é fraco, não é isso não, é porque a cultura era outra. A cultura era outra. Então essa troca, né, que vem desse confronto de gerações é extremamente sadio para todo mundo, É verdade. Alexandre, que tipo de trabalho você sonha em desenvolver ou ver desenvolvido em uma casa espírita, no centro espírita? Ele quer cantar numa casa espírita. Acho que o Alexandre, um dia ele vai cantar numa casa espírita. Eu já vi o Alexandre. A voz dele já foi elogiado, ajuda. né? Pela voz e tudo, já ouvi aí. Como é que é o nome? Lá na Rádio Rio de Janeiro, falaram para ele, nossa, mas esse palestrante tem uma voz... Aí, ó, tá vendo? Você soube? Não, eu tava lá. Qual é o nome do... Tem um trabalho... Qual é o nome desse trabalho na casa espírita? Que agora fugiu da... Deu branco agora. Coral, você tá falando? Coral, isso aí. Coral. Cantar é bom, gente. Cantar... Pô, quem me ouve não vai achar nada bom, não. Não tem nenhum ritmo. Né? Não, mas pergunta a Isabela e o Matheus o meu ritmo para eles poderem verem o que eu falar, viu? Mas é só uma questão de pegar ritmo, né? Mas assim, começar a ir treinando, isso aí não
Vem, Eu tenho que treinar muito, no meu caso. Mas começa nessa encarnação. Aí na próxima eu canto. Pois é. Mas, Simone, você sabe que uma vez teve uma pessoa no final não, no meio de um estudo que falou assim para mim: mas por que algumas pessoas, né, pegam um instrumento musical e de repente com maior facilidade tocam? Eu tô há 4 anos, eu desisti, fiquei 4 anos estudando violão e não consigo tocar. Aí eu falei assim, é simples, porque essas pessoas, quando elas começaram a tocar com tanta facilidade, esses 4 anos que você está aprendendo agora, elas aprenderam lá atrás. Então, em algum momento a gente começa, em algum momento a gente vai desenvolvendo, né? Então, essa interação, sabe? Enfim, eu acho que isso é o mais importante, né? Isso é o mais importante. E eu vou te falar, essa pergunta que você fez, assim, eu acho que hoje já se desenvolve um trabalho que é justamente aquele que eu gostaria de desenvolver dentro de uma casa espírita. E eu vou dar um exemplo. Lá no Frei Fabiano, né, está se fazendo um estudo de mediunidade, que foi um estudo, né, Ricardo sabe melhor do que eu, foi um estudo que ele foi concebido para ser não para os médiuns da casa, mas para todos os médiuns de todas as casas que queiram participar. Então, no meu entender, assim, o que eu acho que falta muito dentro de uma casa espírita, é essa interação entre casas, sem essa coisa de uma casa é mais importante do que a outra, sabe? E mais ainda, se eu pudesse, né, na minha pequeneza, sei lá como se fala, mas assim, se eu pudesse sugerir, né, vamos supor, vamos lá, fala assim, a FEB, né, vamos pegar assim, a FEB, né, a federação, fala assim, um belo dia alguém passou por mim e falou: Alexandre, vamos lá, a gente está pensando em fazer uma coisa diferente, o que você sugere? Na minha visão, é desenvolver um estudo que seja aquele ponto de convergência entre todas as doutrinas cristãs. Isso, para mim, é o que falta por 2 motivos. Muita gente que se diz espírita não faz ideia do que realmente é o espiritismo, muito menos do que é o cristianismo. Verdade. Segundo, as pessoas que falam, e falam bem, né, de espiritismo e cristianismo, não têm, na maior parte das vezes, ideia do percentual absurdo de convergência, vamos assim dizer, das doutrinas. Quando a gente começa a estudar, e a gente, assim, eu gosto muito de fazer isso, né? Outro dia eu vi um vídeo de um palestrante protestante de uma igreja aí, eu não lembro qual. Ele fala assim, vou falar sobre espiritismo. Eu falei, pô, que interessante, vou assistir. Ele ficou dos 40 e poucos minutos, uns 40 minutos falando o porquê ninguém deveria se aproximar do espiritismo. Só que tudo que ele falava, eu parava e falava assim, gente, mas isso não tem dentro da mensagem de Jesus? Se a mensagem de Jesus, né, se o cristianismo não é religião, né? Se o cristianismo é base dessa doutrina religiosa, por que ele está falando que isso é motivo para as pessoas se afastarem do espiritismo? Então, se eu pudesse sugerir, seria um estudo que pudesse levar em consideração
toda a convergência, todo o campo de convergência que existe entre doutrina espírita e as outras doutrinas. Cristãs, claro, porque senão não faz muito sentido, né? Pelo menos a princípio. A gente não tem que ter barreira, né? A gente não tem que ter barreira, muito pelo contrário. Todas elas, independente de ser uma corrente católica, evangélica, espírita, umbandista, todas levam ao Pai, né? O caminho é único, e a gente tem que romper essas barreiras. Até mesmo, vamos começar só no próprio meio espírita, né? Hoje a gente vê muito, você é o trabalhador da casa A, você o fulano da casa B. Gente, como a gente comentou no início, né? Eu sou um trabalhador do movimento, trabalhador de Jesus, para Jesus e com Jesus. Acho que é por aí, porque tem muito ainda. Eu lembro muito bem, já faz alguns anos isso, nós participávamos de um grupo de várias pessoas de um grupo de estudo, e uma dessas pessoas desse grupo convidou o trabalhador daquela casa para a qual nós íamos para justamente se integrar ao grupo, porque ele tinha um potencial de divulgação, de instrutor. Convidou, você quer se integrar ao grupo para você se tornar um instrutor como todos nós do grupo? Legal, gostaria, porque é uma pessoa que conversava muito, enfim. Um dos membros desse grupo identificou nesta pessoa, essa característica, já desencarnou, e identificou nesta pessoa um potencial de instrução, de divulgação. Aí essa pessoa que o convidou foi chamada na casa espírita. Você está aliciando um trabalhador meu? Como? Não, você não vai aliciar o trabalhador meu. O trabalhador é meu. Aliás, diga-se de passagem, o trabalho está encerrado. Muito obrigado por tudo. Podem ir embora. Então, a gente ainda observa isso. Não de uma forma tão radical como essa, mas nós ainda observamos certas... né, um papinho aqui, um papinho ali, a gente observa isso. Então, a gente legal, né? Acertar isso, né? Claro, partir para outras correntes religiosas, eu sou plenamente a favor. Temos que fazer isso, né? E não dizer não à intolerância religiosa, né? Na verdade. Precisamos também unir forças junto com os outros irmãos. Mas se a gente observar dentro de casa, vamos chamar assim, a gente observa isso que, cara, não tem... ontem me perguntaram, você é trabalhador de que casa? Eu falei, eu sou trabalhador de Cristo. A pessoa olhou para minha cara surpresa. Então, a gente precisa romper barreiras. E como é legal quando você vê, você falou até do estudo dos médios, né, aberto a todas as casas, como é bacana quando você vê juntas pessoas de vários lugares, né? Outro dia estava vendo, eu acho que Janelas da Oração, né? E eu vi o Alexandre, Ricardo e outras pessoas de lugares distintos. Que coisa linda isso, as pessoas se unindo num trabalho de amor. É isso, é cada um, todo mundo junto, trabalhando por Jesus, para Jesus, em Jesus, é isso que importa. Né? Esse é um exemplo ótimo, o trabalho que o pessoal da agremiação espírita Pedro II está fazendo, esse trabalho especificamente com a janela de oração. Todo mundo junto, cara. Não tem de a sua da casa A, B, C, D, não. Tá todo mundo junto. Vamos lá, vamos orar, vamos vibrar, vamos embora. O objetivo é esse. É bem bacana esse trabalho deles. Bem bacana mesmo. Sabe, Ricardo, eu um tempo atrás, quando dentro da doutrina alguém tinha alguma colocação que não espírita, isso me incomodava. Por exemplo, né? Muitos que são espíritas já foram católicos, por exemplo, né? E dentro do catolicismo você tem aquela coisa do santo isso, santo aquilo, não sei o que e tal, parará. E aí isso me incomodava, porque às vezes em grupos espíritas, né, tá lá e alguém tava falando, não, porque dia de santo não sei o que, santo é isso, santo aquilo. Eu falei, gente, peraí, vocês são obrigado. Aí, para assim, cafezinho para... obrigado. Aí, ia falar assim, mas... Eu com a minha aguinha igual a Simone aqui, ó. Não,
cafezinho de vez em quando, eu viciei em café. Então, principalmente café duplo, né? Café duplo também é bom. Café duplo. Então tem muito isso. Quer dizer, então, bom, a questão é que a gente precisa deixar claro, né, o que realmente é cada doutrina, mas entender que existem muitos pontos de convergência. E com isso, hoje, por exemplo, se alguém fala assim, não, porque eu sou, por exemplo, onde eu tenho o meu apartamento, ele é em Quintino. E é perto da principal igreja de São Jorge, que é onde, assim, comemoração de São Jorge no Rio de Janeiro, né, é fila de ônibus e ônibus e ônibus e ônibus e ônibus, né, é a noite toda e fogos e não sei o que e tal, parará. Então, falei, gente, que é uma manifestação bacana, é uma coisa legal, bacana. Assim, a energia, né, a energia que nós chamamos de egrégora, né, que se forma naquele ambiente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu hoje, se alguém falar assim para mim, por esses dias me falaram, eu estou indo num centro de Umbanda, não sei o que e tal, poxa, você ia gostar. Eu falei, vamos combinar. Você vai? Eu falei, mas é claro. E por que eu não vou? Claro que eu vou. Eu tenho amigos, são de várias religiões. Na minha família, como eu já falei, tem de várias religiões. Gente, né, como o Ricardo falou agora, pô, nós somos trabalhadores de Cristo. Tem um centro umbandista na Tijuca que eles estão convidando palestrantes espíritas para ir lá falar. Olha só que interessante. É legal isso, gente. Muito bacana. Eu não sei se é o mesmo, mas tem um na Tijuca que eu já fui fazer umas 2 ou 3 palestras lá, que é centro de Umbanda. Eu não sei o nome, mas eu sei que outras pessoas foram, nunca fui, mas outras pessoas foram e comentaram comigo, pô, Ricardo, que negócio legal, que negócio bacana. É um centro umbandista, mas que abre espaço para... provavelmente não seja só palestrantes espíritas, sejam palestrantes também de outras correntes religiosas, que vão lá para poder fazer estudo. Falei, que legal, que bacana, legal, muito bom. A gente mesmo tem um instrutor na nossa casa que trabalha no curso de Reforma Íntima, que é umbandista, e é um curso bem bacana da Reforma Íntima e cura, né? E ele traz ele traz algumas coisas da religião umbandista, e é um trabalho também bem bacana mesmo, bem muito bacana. Isso é importante. Ricardo, você está mudo. É normal isso acontecer comigo. Outro dia eu fiz a live de sexta, prece inicial, no mudo. Depois comecei a falar no mudo, o Henrique ligando para mim, não conseguia, ligava para a Lúcia. Aí a Lúcia está no mudo. Falei, não, então esquece tudo, vou começar tudo de novo. Pegando um gancho nesse nosso papo, tá um bafafá aí que a gente vê aí nas redes sociais, né, entre espírita de direita e espírita de esquerda, causando, inclusive, discussões, inclusive grupos, né, de WhatsApp, grupos de Facebook, pessoas conversando sobre isso. Isso é verdade? Isso existe? Está acontecendo? Não está? Como que é isso? Você já ouviu falar sobre isso? Já. E vou te dizer o seguinte, quando a gente olha, e de novo, jamais, em momento algum, querendo falar mal, denegrir, ou qualquer coisa desse tipo, de qualquer irmão nosso, de qualquer doutrina, até porque isso se enquadra, esse assunto que a gente está entrando, se enquadra no próprio espiritismo, como você falou, que hoje tem muita gente que se diz espírita de direita, espírita de esquerda, lamentavelmente. Mas a gente vê, por exemplo, existem muitas religiões que começaram com uma e de repente se ramificaram em diversas. Por quê? Porque eu estou no mesmo ambiente que você, mas você fala uma coisa que eu não concordo, ao invés da gente se respeitar, falar assim, eu quero controlar o meu grupo, e aí eu formo uma, enfim. Então, essas disseminações, quando existe uma ou outra, isso é até positivo, porque
desenvolve-se pensamentos diferentes que podem, em algum momento, se confrontar e chegar a um consenso. Ok. Só que, infelizmente, essas divisões de algumas igrejas, né, elas são feitas baseadas no orgulho, na dominância e por aí vai. E é lamentável que a gente esteja vendo isso acontecer dentro do espiritismo, não dentro da doutrina. Que fique bem claro isso. Dentro do movimento espírita, né? A doutrina ela é uma. Do movimento espírita, exato, verdade. Na doutrina, em nenhum momento, Kardec cita isso. Não, e nem pode, porque se alguém achar na doutrina, né, no Pentateuco ou nas obras complementares, alguma coisa que fale a favor dessa segmentação, essa divisão, né? Eu declaro que eu vou repensar a minha postura como espírita. Ou melhor, a minha postura dentro da doutrina espírita. Porque é impensável isso, gente. A doutrina espírita ela é baseada no ensinamento de Jesus. Jesus foi o primeiro a exemplificar o quê? Não interessa o que você faça. O meu respeito por você é o mesmo, ponto. O meu respeito por você é o mesmo. Esse é um ponto. Segundo, quando a gente começa a falar sobre política, e aí começa a surgir, né, porque a gente fala de espírita de direita, espírita de esquerda, a gente está falando sobre política, né? Certo? Desculpe, está errado. Não é isso. Quando a gente fala de direita e esquerda, a gente está falando sobre politicagem. São coisas diferentes. Política é uma coisa, politicagem é outra. Né? Política partidária até se entende, e de novo, política partidária é saudável. É saudável. Porque você pega pensamentos diferentes que podem ser contrários até, que podem ser convergentes em algum ponto, mas isso é saudável por quê? Porque se alguém faz besteira, o outro vem e fala, opa, não é assim não, aguenta aí. Então isso, né, essa coisa de falar, eu vou defender esse lá, mas eu defendo aqui, e vão se completando, isso é maravilhoso, beleza. Né? Agora, quando a gente fala de direita e esquerda, a gente começa a colocar extremos. A gente começa a apontar para extremos. E a postura não é aquela de, não, olha, eu sou mais conservador, mas eu respeito quem não é. Não, a postura não é essa. A postura, eu volto a dizer, é uma postura de extremista. Então, vamos lá. Por que eu disse que quando se fala de espiritismo de direita e espiritismo de esquerda, não está se falando de política? Eu vou pegar aqui, deixa eu só pegar uma cola aqui, porque eu tô lendo aqui um livro e ele fala uma coisa aqui que eu achei, gente, deixa eu ver se... deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Gente, onde é que está? Fala o seguinte, ó. Política é a arte de administrar a sociedade de forma justa. A sociedade, não é o grupo. Não é um grupo, é a sociedade, de forma justa. Então, se você administra a sociedade, mas olha o benefício só de um grupo, isso não é política, isso é politicagem. Eu estou vendo o meu lado, eu estou vendo o lado do meu grupinho, eu estou vendo o lado daqueles que me apoiam. Isso não é política, isso é politicagem. Então, se a gente começa a se posicionar como eu sou espírita de direita, eu sou espírita de esquerda, o que isso quer dizer? Que o espiritismo ele vai ser moldado de acordo com o meu interesse? Mas não teria que ser o contrário? Eu tenho que moldar o meu interesse de acordo com o espiritismo? Ou então, olha só, tira o espiritismo
eu tenho que moldar o meu interesse de acordo com o ensinamento cristão. Então não pode, eu não entendo, eu confesso, eu não entendo como as pessoas podem, de sã consciência, dizer eu sou um religioso, um filósofo, né, assim, vamos pegar aqui e falar de religiosidade, porque a gente está falando de cristianismo, né? Para ficar mais claro. Eu não sei como alguém pode dizer eu sou um religioso de uma determinada doutrina que é baseado no ensinamento de Jesus Cristo e se posicionar como de direita ou de esquerda. É completamente contra a doutrina. Pois é, isso é algo extremamente contrário ao ensinamento de Jesus, pelo amor de Deus. Aí se alguém pega, deixa eu pegar até aqui, se alguém pega o Evangelho, nesse caso o Evangelho segundo o Espiritismo, e diz, olha, aqui eu achei uma coisa aqui que, olha só, tá vendo? Isso aqui justifica o meu posicionamento de direita, o meu posicionamento de esquerda. Desculpe, volta para o colégio e aprende a ler. Tá errado. Tá muito errado. O ensinamento de nosso mestre é para todos, inclusive aqueles que não concordam comigo, inclusive aqueles que me combatem. Perdoai os inimigos. É para isso. Perdoar o inimigo não é simplesmente ficar assim, alô, gente, quem é meu inimigo? Ah, você é meu inimigo? Ó, eu te perdoo. Não é isso. Perdoar o inimigo é perdoar, é compreender, é ter compaixão, estender a mão para todo aquele que diverge do que eu penso, do que eu faço, de como eu me comporto. É isso. É isso. Então, quando a gente, infelizmente, está se tendo essa postura, tem muita gente falando, eu sou espírita de direita, eu sou espírita de esquerda. Desculpe. Até porque a doutrina espírita ela é para formar indivíduos moralmente elevados. Ou melhor, não é para nos tornar perfeitos, né? É para nos tornar melhores do que já fomos. Se eu começo a dizer fulano não presta e não merece estar perto de mim, eu estou fazendo justamente o contrário do que a doutrina ensina. Segregação, porque é isso que eu estou segregando. Eu estou dizendo, ó, vocês que são de direita, venham a mim. Vocês que são de esquerda, saiam de perto. Ou o inverso, né? E nós acabamos de falar anteriormente que a proposta é justamente da gente romper barreiras, né? De trazer irmãos de outras religiões, então não faz o menor sentido. Exatamente. Do espiritismo, que eles chamam isso de espírito de direita e esquerda, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Não. Assim, vamos só deixar claro o seguinte. Isso vai dar papo, hein, Simone? A gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã. Na verdade, eu acho que a gente precisa fazer um encontro sobre isso, porque é muito legal esse assunto. Eu também acho bacana. Seria ótimo. Vamos fazer, Alexandre. Já está convidado para você fazer com a gente. Vamos fazer, vai ser ótimo. É muito importante falar sobre isso, é importantíssimo. Eu só quero deixar claro. Inclusive, eu não sei se eu não li, juro que eu não li, é uma ignorância minha e ao mesmo tempo uma dúvida. Eu não li nenhum posicionamento, seja por parte da FEB ou por parte do SERJ, sobre esse tema. Se teve, eu não li. Eu também não. Mas eu acho... Ou Ricardo, eles realmente não deram nenhum posicionamento porque não adianta falar sobre. Assim, tem certas coisas, sabe? É igual algumas coisas que a gente recebe em grupo de WhatsApp. Fala assim, olha que absurdo. No momento que eu digo, olha que absurdo e te passo, eu estou dando força para aquilo. Sabe? Então, às vezes a melhor coisa... É melhor realmente não falar nada. Sabe? Assim, não quer dizer que o assunto não possa ser debatido, mas a FEB, eu acho que a FEB não tem que se posicionar. Assim, não tem que ser... se houver um movimento de que querem um posicionamento da FEB, no meu ponto de vista, meu pobre ponto de vista, o posicionamento tem que ser,
Jesus fala isso, a doutrina está de acordo com isso, todo o resto, vocês que sabem. Mera especulação. Não, gente, vocês lembram quando, há um tempo atrás, Divaldo, em 2 momentos, ele fez 2 colocações. Ele se posicionou, né, a favor de uma determinada coisa e a favor de um determinado candidato. E aí o pessoal começou a dizer, porque Divaldo é isso, Divaldo é aquilo, Divaldo não me representa. Eu falei, gente, peraí, vamos lá. Divaldo quem? Cidadão que tem um posicionamento político, ele pode não me representar. Tudo bem. Mas tem direito ao seu posicionamento. Sem dúvida. Mas além de ser um indivíduo social e que deve ser um indivíduo político que eu digo envolvido de alguma forma, né, ter um posicionamento, ele é também um indivíduo que tem a sua postura religiosa, científica, filosófica, que é, por exemplo, ser um indivíduo que é espírita. Em momento algum, quando a gente fala que não pode existir esse negócio de espírita de direita e espírita de esquerda, a gente está falando que espírita não pode se envolver com política, pelo amor de Deus. Nós temos alguns indivíduos aí na história, né? Por exemplo, Caibar Schutel, né, que foi conhecido como bandeirante do espiritismo, José de Freitas Nobre, que foi advogado, jornalista, enfim, e foi deputado federal, Adolfo Bezerra de Menezes, né, médico dos pobres, que foi vereador, presidente da Câmara, deputado geral, e por aí vai. E tem outros. Então são indivíduos que são espíritas e que optaram por ter um posicionamento, não só um posicionamento, como uma atividade política. Agora, o que diferencia esses indivíduos de tantos outros que estão se colocando como, e prometo que eu falo isso e paro, tá? Que estão se colocando como espíritas de direita e espíritas de esquerda. Eles tiveram, na sua trajetória política, um posicionamento moralmente mais elevado. Não perfeito, não estamos falando isso, mas eles tiveram um posicionamento de dedicação ao próximo. Não interessa se o próximo é de direita ou de esquerda. Isso que foi que fez o diferencial desses indivíduos e de alguns outros. Então, para mim, espírita, ele tem o direito e até o dever de atuar socialmente, politicamente. O quanto ele quer, aí é de cada um. Agora, dizer, eu sou um espírita de direita, eu sou um espírita... Pelo amor de Deus, isso é completamente errado. A única maneira disso estar na mesma frase é dizer, olha, eu sou de direita, eu sou de direita e eu sou espírita. Beleza, então eu sou de direita e eu sou de espírita. São duas coisas, são duas características, ou eu sou de esquerda e eu sou espírita. São duas características, mas de dizer, eu sou espírita de direita, eu sou espírita de direita, eu sou espírita de esquerda, isso é uma completa ignorância. Completa ignorância. E vale muito a pena a gente falar sobre isso, a gente abrir mais as pessoas pensarem sobre essa colocação. Muito legal a pergunta. Eu acho que, Simone, assim, da mesma forma que nós devemos falar sobre a questão da homossexualidade, alcoolismo, drogas, suicídio, devemos incluir também, né, esse tema. Sim, com certeza. Vamos na discussão, que eu acho bem importante, bem importante. Acho válido, sim. Falando nisso, quem sabe um papo aí, um papo com Gresg, né? Que é o próximo assunto. Quem sabe? A Lúcia está sugerindo. Ele tem que falar também sobre isso. Ela está falando aqui. A Lúcia é ótima. Vamos dar um bom papo com o Gresg, uma boa... Não, vamos sim. Acho que, de repente, quem sabe a próxima temporada a gente faz isso, uma palestra, vamos ver. Mas vale a pena a gente não deixar essa ideia engavetada, não. Vamos fazer ela acontecer. Mas falando no papo com o Gresg, esse é um trabalho lindo que a gente acha, a gente adora no Gresg. Ricardo começou na primeira temporada, depois Alexandre está na terceira, fez a segunda, terceira.
E nessa temporada a gente está abordando a transição planetária. E aí eu vou te passar uma pergunta que quando eu falei, nós vamos fazer entrevista com o Ricardo, uma pessoa que assistiu, ele pediu para fazer uma pergunta a você. Então eu estou repassando essa pergunta. Alexandre, qual é o papel de cada um de nós nessa transição planetária? Bom, eu arrisco dizer que a gente acabou de responder, né? Mas vamos lá. A doutrina espírita, ela não vem para nos ensinar um posicionamento religioso. Ela não veio para nos ensinar um posicionamento filosófico ou um posicionamento científico, né? Falamos isso porque é a base, né, da doutrina, né? Então temos ali filosofia, religiosidade e ciência, né? A doutrina espírita veio para nos modificar para que nós sejamos indivíduos moralmente melhores a cada dia. Bom, quando a gente fala de transição planetária, e tem muita gente falando assim, mas o planeta vai se modificar, está deixando de ser de provas e expiações, vai passar para ser de regeneração, vai ser um planeta mais bonito. Gente, um planeta mais bonito do que o nosso, desculpe, assim, vamos tirar um pouquinho, né, as dificuldades que existem, até o perigo que às vezes, dependendo de determinada hora, dependendo de determinado local, vamos olhar para o nosso planeta. O nosso planeta é belíssimo. Então não é isso. O planeta não vai passar a ser mais bonito. Sair de provas e expiações para a regeneração é simplesmente dizer que o nosso planeta ele está refletindo uma mudança que nós estamos provocando em nós. Então, como é que nós podemos atuar? Né? Como é que é a pergunta? Como é que a gente pode atuar na transição? É isso? Qual é o papel de cada um de nós nessa transição planetária? Beleza. É seguir a recomendação de Jesus. É seguir a recomendação de Jesus. Hoje, Simone, eu vou, assim, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, eu não tenho esse receio de, uma vez falar assim, poxa, mas você conta a derrota? Eu falei, lógico, contar a vitória, a gente conta a vitória, é bom, pô, que legal, mas eu tenho que contar a derrota também, tem que contar, faz parte, né? Parar com esse negócio de que essa última vez que eu fui na Rádio Rio de Janeiro, alguém, eu acho que foi no YouTube, não tenho certeza. Alguém comentou lá, caramba, mas ele fala da vida dele. Eu falei, gente, mas lógico. Para com esse negócio de que quem é palestrante, quem é dirigente, quem é instrutor, quem é não sei o que, é perfeito. Não! Pô, se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui, sabe? Então, o que acontece qual é o nosso papel? É estudar e praticar. É estudar e praticar. É estudar e praticar. Algo que a gente aprende no colégio. Lição nova. Simone, você sabe disso, como professora, né? Lição nova. Pá. Agora, lição de casa. Não, tem a lição dentro de aula, né? Tem a lição dentro de aula para dar aquela fixada inicial, né? Falar assim, beleza, agora lição de casa. E lição de casa é o quê? É praticar. Né? É praticar. Por exemplo, você dá aula de inglês, se eu estiver a falar assim, você conhece alguém que fala inglês muito bem, fluente? Já conheço. Então pratica, vai lá conversar. É isso. É isso. Então, qual é o papel do indivíduo que se diz? Eu digo que se diz. Porque para ser espírita tem que praticar. Não pode fazer esse negócio de assim, eu vou no centro espírita, escuto a palestra, tomo um passe e vou embora. Tá, e o que você faz além disso? Não, pô, como assim? Faço pra caramba. Não, então você é um simpatizante do espiritismo. Não é espírita. É simpatizante do espiritismo. Aí o outro fala assim, eu assisto palestra, eu tomo um passe, mas eu estudo. O que mais? Mas continua sendo um simpatizante do espiritismo.
Não, ó, eu coloco em prática todos os dias, eu me cobro, eu peço perdão, eu olho para alguém que eu não gosto, mas falo assim, caramba, eu tenho que aprender a gostar porque é meu irmão, e isso aqui e tal, encontrar as dificuldades e enfrentar essas dificuldades. Quando faz isso, agora é espírita. Em aprimoramento. Não é um espírita perfeito. Está longe disso. Em aperfeiçoamento. Então, quando a gente faz isso, a gente modifica não só a gente não modifica só o nosso ambiente, a gente modifica o nosso mundo. Então, qual é o papel do espírita na transição planetária? É se modificar. Eu conversei com o Ricardo rapidamente, né? Ricardo, eu nem disse que ia falar isso, ia botar teu nome, podia ter falado de outra pessoa, né? Eu conversei com uma pessoa, desculpe, escapou. Mas assim, eu estava muito, 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 muito chateado. Por um momento, eu até pensei em desmarcar o nosso encontro hoje, pedir perdão e desmarcar. Por quê? Porque apesar de tudo que eu falo, que eu estudo, que eu isso, que aquilo, não sei o que e tal, eu tive uma discussão feia hoje com meu pai. E a questão não é ele, sou eu. Eu não posso, eu não me admito fazendo esse tipo de coisa. Não posso. Então, assim, mas eu fiz, ok, e aí? E aí, eu tenho que buscar me modificar. Não adianta, isso tem que ser diário. E, claro, não é me culpando também. Meu Deus, o mundo vai acabar. Não, não é me culpando. Mas é assumindo a minha postura, dizendo o seguinte, cara, eu errei, eu pisei na bola. E também não adianta ficar me desculpando. É, é entrar naquilo que a doutrina espírita nos ensina. É entrar em meditação, em oração, elevar o nosso pensamento e nos colocar em sintonia com nossos irmãos mais elevados, falar o seguinte, cara, o que eu tenho que mudar? Aí a gente fala assim, poxa, olha só, tem gente que me pergunta, Alexandre, você não bebe mais nada? Zero, zero, zero. Nem bombom com licor. Por quê? Tinha algum problema? Não. Mesmo na época, eu não bebo há uma década, mais ou menos. Nem lembro quanto que eu parei, mas é uma década. Em um determinado momento, eu falei assim, cara, eu vou parar. E parei. Naquela época, quando eu bebia, às vezes eu passava 1 mês, 2 meses sem beber. Então eu não tinha um hábito. Às vezes eu ia para o bar com todo mundo bebendo, eu era o único na mesa de 30, 40 que estava num suco. Ué, então por que você parou de beber? Porque eu percebi que era mais um passo que eu precisava dar na minha trajetória como espírita. Porque desse negócio eu não queria ser, eu não quero, eu continuo dizendo, eu não quero ser um simpatizante, eu quero ser um espírita. E para ser espírita, eu tenho que me modificar. E para me modificar, eu tenho que abrir mão de coisas que me dão prazer. Sabe aquele prazer? Aquela paixão, aquela coisa, ai, que delícia. Pô, mas isso não faz mal? Mas agora tá. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão de coisas que me dão prazer, porque se eu aceito a doutrina espírita, se eu aceito o ensinamento de Jesus, eu sei que algumas coisas na minha vida estão erradas. Eu sei. E isso começa a incomodar. Tem muita gente que não se compromete mais porque não quer esse incômodo na vida, não quer abrir mão. Então, como é que a gente pode fazer para atuar realmente na transição? Olhar no espelho e dizer, ô fulano, presta atenção no que você está fazendo e muda. A gente tem que se olhar no espelho, mas não é olhar se o cabelo está, não no meu caso, né? Se o cabelo está bem penteado, se a barba está bem cortada, se a gola, se o blush, não é isso, é olhar no olho mesmo, abrir, arregalar o olho, lá na íris e falar assim, aí, é isso. Fazendo isso, a gente se modifica. E a gente se modificando, a gente passa a ser um indivíduo mais atuante na transição planetária. É isso aí. Perfeito. É por aí mesmo, entendeu? A transição não está.
É aquele negócio que muitas pessoas pensam, né? Eu vou aguardar a Terra terminar o seu ciclo de provas e expiações para começar o mundo de regeneração. Não, a implantação do mundo de regeneração tem que começar dentro da gente. Cada um de nós. Devemos começar a fazer esse processo dentro de nós. Né? Outro dia, só para... Tem uma pessoa que falou assim, poxa, você mudou, uma questão aí, você mudou, não sei o que e tal, você ficou mais leve, tá, mas não sei o que, falou, pô, que legal, e aí, e você? Mas eu tenho que mudar? Perfeito? Não quero mudar. Isso me doeu, porque é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa muito querida para mim, é uma pessoa por quem eu tenho um carinho, um amor muito grande. Mas escutar dessa pessoa, que é uma pessoa extremamente inteligente, dizer, eu não quero mudar, dói. Mas é de cada um, a gente tem que respeitar, sabe? Eu tenho que respeitar, falar, não quero mudar. É o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Exatamente. Simone, vamos para o Pinga-Fogo? Vamos lá com papo, a gente chama de bate-bola com Grécia. Essa parte aí é surpresa para você, não é? Que legal! E tem tempo de resposta, tá? Cada pergunta são segundos de resposta, tem que ser rápido. Tá vendo, Alexandre? Ele tá querendo que você corra, Alexandre. Olha só que absurdo. Mas olha só, a gente vai começar uma frase e você vai terminar pra gente essa frase, tá bom? Então vamos lá, Ricardo. Tá? Vamos lá, Ricardo? No bate-bola com Gresg? Bate-bola com Gresg. Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente queria que você... O momento mais marcante para mim na doutrina espírita até agora foi... Curiosamente, foi fora da doutrina... Foi. O momento mais marcante para mim da doutrina espírita foi o meu momento mais marcante. Sim, curiosamente, fora da doutrina espírita. Ou melhor, fora da doutrina espírita, não. Fora do ambiente espírita. Quando dentro de uma igreja protestante me chamaram para falar. E aí eu tive que trazer tudo aquilo da doutrina espírita naquele momento e adequar, porque as pessoas não sabiam que eu era espírita. E a única maneira de me sentir bem ali e as pessoas gostarem, e até gostarem do que foi falado, foi trazer toda a doutrina espírita para aquele momento e dizer, eu preciso respeitar o próximo. Naquele momento, eu vi o quanto a doutrina espírita é forte e poderosa dentro da gente. Legal. Eu fico arrepiado até hoje, só de lembrar. Foi muito bom. É com uma palavra não, só? Não, tá ótimo. Não, pode fazer uma frase. Agora o Ricardo vai para a próxima. Não, melhor você dar continuidade, Simone. Ah, é? Eu não estou achando aqui o... Vamos lá, então. Um dirigente de casa... Isso acontece, a gente perde tempo. Um dirigente de casa espírita nunca deveria... Por quê? Um dirigente de casa espírita... Nunca deveria alguma coisa, por quê? Ah, tá. Não, um dirigente de casa espírita nunca deveria se achar além de qualquer influência espiritual. Porque todos... Só para explicar direitinho, assim, quando alguém fala assim, fulano, vai lá em casa tomar um cafezinho, a gente vai lá, toma um cafezinho, e aí de repente percebe que aquele café, enfim, fala assim, poxa, eu acho que a pessoa não sabe muito bem fazer um café. Aí a gente chega lá e fala assim, escuta, posso dar uma sugestão? Por que você não faz assim um café, não sei o quê, que aí fica, poxa, que bom, porque eu sempre tive vontade, mas eu nunca soube fazer direito. Aí a pessoa vai, modifica a sua forma de fazer o café
e de repente fica um café mais agradável, mais gostosinho, isso aqui e tal. Quando a gente faz isso, a gente influencia. Né? Então, influência, eu estou explicando isso porque muita gente fala que bota a conotação negativa em influência. Não, gente. Influência pode ser positiva ou negativa, depende muito da situação. Agora, quando um dirigente de casa espírita fala, eu sou dirigente, já começa errado. Porque não é eu sou, é eu estou. Né? Então, eu sou dirigente de casa espírita e ao meu redor só tem espíritos superiores, quando ele afirma isso, os espíritos superiores com certeza se afastam. Eu falo, senhor, prepotência aqui, não. Então, o dirigente de casa espírita, ele jamais pode se assumir melhor do que aqueles que estão ao seu redor. Né? Como Jesus disse, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E um dirigente de casa espírita, ele precisa entender que ele é o maior, naquele momento, ele é o maior servidor da casa espírita. Eu achei aqui, Simone, a qual. Achou? Então vamos lá. Por acaso, é uma pergunta. Quem embolou essa pergunta foi Maria Lúcia. É verdade. Mas não foi para você, foi para o Henrique. A Simone só mudou o personagem aqui. Você tem um encontro marcado com o Chico Xavier, em desdobramento. Imagina. Tenta visualizar, tenta materializar isso. Você tem um encontro marcado com o Chico Xavier em desdobramento. Você pode fazer apenas uma pergunta, cuja resposta será lembrada por você na volta ao corpo físico. Ela seria tempo. Eu acho que, para mim, seria a base de todo o restante. Como exercitar a disciplina de forma correta. Como exercer a disciplina? Eu acho que quando a gente tem esse direcionamento, e eu tenho uma dificuldade forte com disciplina, eu assumo. Como exercitar a disciplina? Eu acho que, para mim, de todos que eu conheço, ele foi com certeza mais disciplinado assim na sua história. Então, ele conseguiu seguir o que Emmanuel falou, né? Disciplina, é verdade. Mas, curiosamente, né, Simone, na verdade, o personagem do Henrique foi Jesus Cristo. Que ele tinha um encontro com Jesus, né? Se mudou e trocou Jesus por Chico. Essa pergunta é bem interessante, realmente. Sem dúvida. Alexandre, um ícone de luz que me inspira por quê? Bom, tirando o próprio Jesus, né? Aí não. Mas assim, eu já falei. Pois é. Trazendo para mais perto, eu acho que ficaria difícil dizer qual dos dois, tá? Mas eu vou falar aquele que é mais marcante na minha vida e eu inclusive já falei. Francisco de Assis. Para mim é assim, porque... Por quê? Porque ele... Como é que eu vou dizer? Assim, ele não olhava só para as pessoas. Sabe? Eu acho que essa complementa a resposta da pergunta de como nos posicionarmos na transição. Né? Ele não olhava só para as pessoas. Ele olhava para o mundo ao redor. Né? Ele olhava para as plantas, para os animais, para o ambiente. Né? Ele se posicionava a falar assim, caramba, não tem onde dormir. E como não? Tem uma árvore aqui e tem uma árvore para me dar, né, fazer sombra e uma pedra para eu recostar. Poxa, que ambiente maravilhoso. Então, assim, ele também foi um exemplo de perseverança, né, de disciplina. E eu sempre, assim, tem uma passagem da vida dele
que exemplifica bem essa resposta para mim, né? Que é aquela quando ele chega junto com outro irmão, né? Tava nevando à noite, um frio danado, eles chegam no mosteiro e batem a porta, e aquele que era o porteiro ali, que estava como, né? Fala assim, quem é? Fala assim, irmão, sou eu, né? Francisco de Assis. E aí fala assim, que Francisco de Assis nada, e bate. E aí o irmão que estava, né, aquele que estava, o companheiro de Francisco de Assis ali naquele momento, ele começa a dizer, meu Deus, vamos morrer, vamos morrer. E aí, de repente, Francisco de Assis começa a dançar, a cantar e dizer graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E ele fala assim, mas como assim? Pirou, né? Pirou. O frio, o cansaço, pirou. Eu falo assim, mas como? Ele fala assim, meu irmão, a vida inteira eu esperei por esse momento. Porque eu não lembro exatamente qual a fala, mas ele dizia, né? A gente sempre fala, né? Que seja feita a vontade de Deus. Só que a gente fala isso de uma forma confortável. E agora, que seja feita a vontade de Deus, com toda a dificuldade, e eu não estou me sentindo mal, então eu estou muito feliz, porque esse momento vai colocar à prova tudo aquilo que eu venho trabalhando a minha vida inteira, que seja feita a vontade de Deus. E ele feliz da vida, e de repente a portinhola abre de novo, e era um outro irmão que falava assim, quem é? Francisco, Francisco. Aí abre o portão. Então, assim, esse momento, gente, ele para mim é uma figura que exemplifica todo o restante. Para mim, Deus é? Caramba! Para mim, Deus é tudo. É tudo. É exercício constante, é busca constante, é queda, é cair e levantar, é movimento, né? É movimento constante. Para mim, Deus é movimento constante de aprimoramento. É isso. Agora, aquela pergunta que vai fechar, está tão gostoso o papo, né? Não dá nem vontade, parece aquele papo mesmo que a gente está numa sala conversando, está muito gostoso. E a última pergunta é, Alexandre por Alexandre. Quem é o Alexandre? Ai, não faz isso. Por isso que essa é a última pergunta. Não é? Tá vendo? É a parte para fechar. Quem é Alexandre? Alexandre por Alexandre. E, Ricardo, a gente causou uma reflexão profunda. É uma reflexão profunda. Eu já passei por isso. O Guaraci já passou por isso. Eu nunca pensei dessa maneira, né? Mas acho que é a melhor forma de responder é dizer o seguinte: se eu tivesse que falar assim, Alexandre, qual é o posicionamento, ou melhor, qual é o personagem que mais descreve o Alexandre? Eu diria que, em termos de eu com eu, né? Eu não sei se vai ficar, mas é de um carcereiro cristão. O que é isso? Eu venho dizendo cada vez mais que eu tenho um monstrinho dentro de mim. E é um monstrinho que eu insisto em manter contido, trancafiado.
Mas essa chave, ela não é para ser jogada fora. Porque esse monstrinho dentro de mim é um personagem que precisa ser trabalhado. E muito. Um dos motivos de hoje eu ter ficado muito chateado com o ocorrido e tudo mais é por causa disso. Eu desabafei hoje mais cedo dizendo, cara, eu não admito que depois de tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu ainda não consiga manter esse monstrinho contido. Então acho que hoje eu sou um misto de carcereiro, vamos dizer assim, alguém que quer se lapidar, né? Se lapidar, mas também, ao mesmo tempo, é um indivíduo que é um pesquisador, que é um curioso, mas um curioso no sentido de ser um buscador, não um curioso, ser um buscador, é um buscador, porque através dessa busca, eu pelo menos eu vejo assim, eu acho que é só através dessa busca e eventualmente de encontrar algumas coisas, né, volta e meia, que eu vou conseguir finalmente, em algum momento, doutrinar esse monstrinho que está dentro de mim. Que pela doutrina espírita a gente sabe que é a soma de todos os nossos eus anteriores, né? Todos os nossos egos, todos os nossos personagens, as nossas personas, enfim, por aí vai. Tá? Então eu acho que eu hoje sou esse indivíduo, mas confesso que por mais que isso possa parecer uma coisa muito bacana, eu sou um ser em muito conflito, tentando, sabe, aquela bolinha de ping-pong, né, que vai de um lado para o outro, não cai de jeito nenhum, e tentando buscar o ponto certo de atingir o outro lado para voltar de forma perfeita e poder se manter em equilíbrio. Desculpe se ficou complexo, mas... Não, ficou ótimo. A forma como... Olha, assim, para terminar, outra coisa que eu posso te agradecer muito. Eu não sei vocês, mas eu me senti assim em casa, achei que foi muito gostoso, foi uma lavanda bem leve, com tanta coisa enriquecedora, mas super leve. Foi bom demais, Alexandre. Muito obrigada. Ricardo, sempre bom estar fazendo essa lavanda com você, viu? Muito obrigada. A gente está junto. Foi um prazer mesmo. E assim, eu acho que o mais interessante são as reflexões que, para mim, pelo menos, as reflexões que virão, que já estão surgindo até em função de tudo que a gente conversou aqui. Um prazer e uma honra, pode ter certeza disso. E a gente ainda vai ver, se Deus quiser, muitas vezes, né, Ricardo, Alexandre com a gente, no Introdução à Doutrina Espírita, no Papo com Greg, nas palestras. Olha, se depender da Maria Lúcia, com certeza. Gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente e até a próxima Lavandas da Janela. Tchau, gente. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Um grande beijo no coração.